Quer ter bons resultados na sua cirurgia de abdominoplastia? Fica aqui comigo que eu vou te dar boas dicas para você ter um excelente resultado. Eu sou Valderei Vieira, sou cirurgião plástico e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, onde aqui a gente sempre está com novidades sobre o mundo da cirurgia plástica. E lembrando que é sempre muito importante seguir todas as orientações do seu cirurgião plástico para você sim ter um excelente resultado no seu pós-operatório. A abdominoplastia é uma cirurgia que visa retirar o excesso de pele nessa região abdominal. Ela é indicada para homens e mulheres que têm um excesso de pele e que realmente se incomodam com essa região, também chamada de pochete. Ela não substitui a atividade física nem dieta e é importantíssimo seguir as orientações e indicação do seu médico nesse tipo de cirurgia. O que é que o paciente sente nos primeiros dias após a cirurgia de abdominoplastia? O paciente pode sentir um desconforto, principalmente nessa região do meio, onde é realizada a aplicatura da musculatura, ou seja, a costura da musculatura abdominal. Ele pode sentir também um certo desconforto nas costas quando vai caminhar, ou dependendo da postura. Por quê? Porque tem relação mais com a postura do que com a cirurgia. Então é importantíssimo ter o cuidado de sempre manter as costas retas quando for se curvar, porque o importante é dobrar o joelho para andar curvado adequadamente. Além disso, pode sentir algum desconforto na região mais baixa do abdômen e deve-se tomar muito cuidado em relação à limpeza e higienização da região. Essa limpeza pode ser feita com lenços umedecidos no primeiro e no segundo dia e depois o paciente vai ficando mais à vontade para aí sim fazer uma higiene melhor ou higienização melhor no banheiro, no chuveiro, mas sempre tomando cuidado com o curativo que é feito pelo seu cirurgião. Dependendo do hábito dele, da rotina dele, tem tipos diferentes de curativos que devem ser respeitados conforme a orientação. A cinta modeladora será a sua melhor amiga por um tempo, sendo que nos primeiros dias eu, particularmente, não gosto de usar a cinta, pois ela pode apertar demais a região do retalho, a região que a gente chama de descolamento, a gente chama de retalho. Então, por causa dessa compressão, aumenta o risco de necrose na região. Então, a gente suspende nos 4, 5 primeiros dias e depois o paciente começa a usar a cinta iniciando junto com a fisioterapia pós-operatória, onde o paciente vai melhorar o edema, vai melhorar a qualidade de cicatrização, a qualidade das fibroses que surgem nesse tipo de cirurgia, que deve ser trabalhado com esse profissional. E essa cinta modeladora, ela vai ser usada por uns dias, em média, 45, 60 dias, até um pouco mais, dependendo do inchaço de cada paciente e da necessidade para a modelagem dessas fibroses. Para abrir a cinta abdominal, é importante ter alguns cuidados. Inicialmente, o paciente se deita, abre a cinta, se acostuma naquela posição. Porque toda vez, principalmente nos primeiros dias, quando você abre a cinta, os líquidos que estão presos naquela região eles podem vir de uma vez, você não percebe isso, porque isso é uma mobilização interna dentro do seu corpo. Só que isso acontece com essa mobilização, consequentemente, a pressão pode baixar um pouco, o paciente se sente um pouco desconfortável, mas logo se adapta, vai se sentar, se adapta de novo nessa posição, aí sim você pode se levantar e ir se mobilizar para o seu banho ou mesmo para alguma troca de roupa ou troca de cinta que você precise fazer. O umbigo é uma unidade importantíssima no pós-operatório. Ele deve ser bem manuseado, deve ser manuseado com a mão limpa. Quem vai manusear tem que ter todo esse cuidado. Inclusive com o uso de pomadas cicatrizantes também tem que se ter um cuidado maior. Importantíssimo, a pomada que você vai utilizar, evitar usar o dedo que você vai colocar na ferida e voltar a pegar na mesma pomada, no mesmo continente, no mesmo tubo, ou que seja como vem a medicação. Então é importante retirar o que você vai usar de pomada, como uma espátula, ou uma faquinha, alguma coisa que você vai usar. Dali sim você retira para colocar a pomada na região do curativo, da ferida, do umbigo e mesmo na região de cicatrização do abdômen. Como dormir no pós-operatório de abdominoplastia? Importantíssimo o paciente, tanto em pé como deitado, ter o quadril dobrado. Não pode dormir de barriga para baixo, evitar dormir de lado totalmente, então você vai dormir de barriga para cima. Nesse caso, com o quadril também dobrado, você consegue fazer isso com travesseiros ou triângulo complementando com travesseiro. Lembrar que se você for usar triângulo ou mesmo
os travesseiros, o pé não pode ficar abaixo da altura do joelho, para evitar que eles fiquem inchados, evitar que se formem trombos, porque você dificulta o retorno venoso dos pés para a região mais superior. Então, os pés e joelhos devem estar próximos, na mesma altura praticamente, e paralelos ao chão. Aí sim você consegue deixar o quadril bem dobrado. Outra coisa interessante, não precisa o paciente ter triângulo nas pernas e triângulo nas costas. O paciente fica numa posição que parece estar dentro de um buraco, muito desconfortável. Então você pode deitar parte das costas retos, com o travesseiro na cabeça, sem problemas, e as pernas elevadas, que até ajuda o retorno venoso que vai para as pernas. O curativo, ele pode ser trocado todo dia, ou em dias alternados, ou mesmo variando mais tempo, tudo dependendo da indicação de cada médico. Cada um tem sua rotina, mas no geral o curativo deve ser trocado, dependendo da necessidade, claro. E o mais importante mesmo são as pomadas cicatrizantes que são usadas na região. Quando se usa cola cirúrgica, não há essa necessidade. Realmente a cola cirúrgica veda a região, fica fechado, de 10, 15 dias até 20 dias é possível. Então quando você retira a cola, basicamente está cicatrizado, mas você ainda pode usar sim a pomada cicatrizante por uns meses. Agora tem um detalhe importante, é normal nesse tipo de cirurgia, um ponto ou outro sair uma secreçãozinha amarelo claro, bem líquido, que tem relação com, digamos, com o resto cirúrgico. Tem alguns casos que isso é possível. Não é a rotina todo o tempo, mas se isso acontecer, não acho tão estranho. É possível, pois o resto, digamos assim, de sangue que se acumulou, mesmo um pouquinho, ou mesmo de gordura manipulada, ela pode se dissolver. O organismo, ao invés de absorver, pode jogar fora por meio tanto da cirurgia abdominal como pelo umbigo. Se isso acontecer, basicamente fazer a limpeza, trocar o curativo diariamente, preferência mais de uma vez, e informar seu médico sempre que possível. A atividade física no pós-operatório de abdominoplastia pode ser liberada em média de 25 a 30 dias de pós-operatório. Entretanto, você não pode voltar de uma vez, dependendo da intensidade de exercício que você tinha antes da cirurgia. Você volta gradualmente a intensidade de exercício e o tipo de exercício. Então é bem indicado exercícios mais leves de musculação no começo, pegar muito pouco peso, basicamente ter mobilização de articulação, caminhadas são permitidas, mas claro, evitar corridas no início, principalmente quem faz enxerto, porque exercícios que têm queima de gordura podem queimar os enxertos no primeiro, no segundo e terceiro mês. Então é importante ter uma estabilização dessa enxertia de gordura para aí sim você começar a atividade física que exige um cardio maior, queima de gordura. Para os exercícios de peso maior também deve-se ter um tempinho maior, em média 2 meses, porque existe uma cicatrização dessa região abdominal, do core, que a gente chama, principalmente quem faz aplicatura, que é feita na maioria das vezes no abdominoplastia, aplicatura, a junção da musculatura do reto abdominal nessa região anterior. Se você o faz peso excessivo antes do segundo mês, dependendo do paciente que tem uma flacidez maior, então deve ter esse cuidado. Se você fizer isso antes, precocemente, você pode romper esses pontos da diártese, você pode voltar a ter uma diártese. Então é importante ter esse cuidado. Tudo depende de paciente para paciente. Pacientes com flacidez maior podem ter tendência também a uma musculatura mais frouxa, aos ligamentos mais frouxos, tendo também uma facilidade maior de recidiva da diártese. Então isso é importante. Para cada caso, você indica um retorno mais precoce ou mais tardio para a atividade física. Lembrando que também nos primeiros dias é importantíssimo o paciente já se mobilizar, no sentido de evitar ficar 24 horas deitado, pois isso aumenta o risco de trombo, aumenta a dificuldade de retorno dos líquidos para o coração e assim você ter uma melhora do inchaço. Então é importantíssimo você ter uma certa mobilidade nos primeiros dias também para ajudar nisso, ajudar na recuperação e melhora da dor. Muitas vezes o paciente tem mais dor no pós-operatório porque está parado demais e esse inchaço faz com que o paciente se sinta mais doloroso. Esse inchaço nos primeiros dias pode trazer inclusive um risco maior de necrose de pele. Então deve-se ter uma mobilização precoce. Claro que você não vai fazer além do que você suporta.
Às vezes no pós-operatório o paciente ainda está mais fraquinho, molinho ali, não consegue fazer uma mobilidade, não consegue ter essa mobilidade maior. Mas o que você puder, nem que seja sentar, variante sentar e deitar, é importantíssimo nos primeiros dias. Gostou do nosso vídeo? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para sempre receber nossas novidades. Compartilha e não esquece de curtir.